A epístola está tirada de São Paulo Apóstolo aos Efésios. Irmãos, sede imitadores de Deus como filhos muito amados e andai no amor como Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferenda e sacrifício de suave odor. A imoralidade, porém, e toda impureza ou avareza, nem sequer entre vós se nomeie como a santos convém. Nem palavras torpes, nem loucas, nem leviandades, que não têm cabimento, rendei antes reações de graças, porque ficais sabendo e entendendo bem que nenhum homem impuro, imoral ou avaro, o que é sujeição a ídolos, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras inúteis, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não sejais, portanto, seus companheiros. Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O Evangelho está tirado de São Lucas. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões se admiraram. Alguns deles, porém, disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, para tentá-lo, pediam um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Se, pois, Satanás está de desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Dizeis que é por Beelzebu que expulso os demônios. Ora, se é por Beelzebu que expulso os demônios, vossos filhos, por quem os expulsam? Por isso eles próprios serão os vossos juízes. Se, entretanto, é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, é evidente que chegou para vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado a entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz no meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que sugaste. Ele, porém, respondeu: bem-aventurados antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Podem sentar-se. Hoje vemos Nosso Senhor expulsando um demônio de um mudo. Primeiro cura esse mudo e depois ele vai falar do estado que os demônios fazem nessa casa que está ornada, que está bela. O demônio ele não tem descanso. Ele quer nossa ruína, ele quer nossa destruição. E ele vai destruir-nos por estas armas que São Paulo vai dizer na epístola, principalmente a imoralidade, a impureza. Ele vai destruir-nos com isso. E para contrarrestar essa sanha do demônio de destruir, de querer levar-nos para o inferno, temos que ver essa São Paulo como fala, sede santos. Nós vemos a santidade algo muito etéreo, algo muito longe de nossas mãos, e não é assim.
A santidade é algo fácil. É algo fácil. Nós a fazemos difícil. Nós pensamos que é algo impossível. E não é. Nós podemos ser santos e devemos sê-lo. Porque Nosso Senhor mesmo vai falar, sede santos como eu sou santo. Então eu gostaria de falar-lhes um pouquinho da santidade. Porque não só das coisas negativas devemos falar, da parte moral, não podemos fazer tal coisa, tal outra, mas também das positivas, o que devemos fazer para chegar ao céu. Assim como é sumamente necessário que meditemos no céu. Se nós não meditamos no céu, que é a nossa pátria, como vamos desejar chegar ao céu? Não vamos desejar, porque ninguém ama aquilo que não conhece, diz a filosofia, e o natural. Se eu não conheço tal coisa, eu não vou amar tal coisa. Se eu não amo o céu, se eu não conheço o céu, eu não vou amar o céu. Então, como deve ser essa santidade? O que é essa santidade? E todos nós, leigos ou sacerdotes, que viva neste mundo ou no claustro, está, em certo sentido, chamado à santidade. E esse chamado está implícito na sua escolha, a fé. Escolheu-nos para que sejamos santos e imaculados na caridade em sua presença. E o Concílio Vaticano I vai dizer que todos nós somos chamados à vida sobrenatural. Nós não podemos dizer, não, eu quero ficar neste mundo, não quero ir para outro, não quero conhecê-lo. Não. Todos nós somos chamados à vida sobrenatural. Se nós não chegamos até lá, é um defeito nosso, mas Deus dá todas as graças e oportunidades para que lá estejamos. Então vejamos o que é a santidade em Deus, nosso Senhor. E para compreender o que é a santidade, a qual deve esperar todo católico, nada melhor pode fazer que contemplar a Deus. Conhecer a Deus. Quem é Deus? Nós não conhecemos. Se eu fizesse agora uma prova de catecismo agora, cada um dos senhores, quantos dos senhores passariam? Quem é Deus? Quantos são os sacramentos? Que é a graça? Muitos não passariam. E isso é a vida de Deus? O catecismo não é algo separado de Deus, nosso Senhor. Nós estudamos a vida dele, o que é Deus, nosso Senhor. Então, temos que contemplá-lo, temos que conhecê-lo, querer imitá-lo também, porque ao conhecer, vamos querer imitá-lo. E os autores inspirados do Antigo e do Novo Testamento assim inculcam ao transmitir os oráculos divinos. Sejais santos, pois eu sou santo, vai dizer Nosso Senhor nos Levíticos, no Antigo Testamento, na lei antiga. E depois lemos em São Pedro, tomando essas palavras, as comenta conforme a santidade daquele que nos chamou, sede santos em tudo. Nós devemos ser santos em tudo. E a santidade de Deus consiste, por uma parte, na ausência de toda imperfeição inerente à criatura. Em Deus não há imperfeição. Deus é perfeito. Deus é sumamente perfeito. Não há nenhuma nódoa de imperfeição nele. E, por outra parte, na adesão imutável, sempre atual, ao bem infinito, que não é outra coisa que a essência divina. No céu contemplaremos a Deus. No céu contemplaremos a essência divina, veremos a Deus, a tal como Ele é. E nós teremos uma participação desta santidade de Deus, porque a santidade não é algo separado de Deus. E como essa adesão não pode menos ser perfeita, já que nem num ser simples como é Deus, a vontade é realmente idêntica à essência. E devemos dizer que a santidade de Deus é o amor imutável e fiel com o qual Deus se ama eternamente. Em nós temos mudança, nós mudamos.
Uma hora estamos aqui, outra hora estamos doentes. Há mudanças em nós. Mudanças físicas, mudanças espirituais. Em Deus, não. Por isso que podemos chamar que Deus é simples. Em Deus não há nenhuma mudança. Ele é sempre imutável, sempre o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E depois que vimos uma pincelada de o que é a santidade em Deus, que vem por esta imutabilidade, que vem por esta perfeição, que vem por esta ausência de toda imperfeição, de tudo aquilo que é imperfeito, como que é a santidade no homem? Como nós devemos ser santos? O homem, sendo por natureza impotente, podemos chegar a esta perfeição se não pudéssemos chegar a essa imperfeição, se veria condenado às vãs aspirações se Deus não tivesse vindo em seu auxílio. Sozinho nós não podemos. Não sei se os senhores já pararam para pensar nisso. Sozinho nós não podemos chegar a Deus. Sozinho nós não podemos chegar à santidade. Vamos necessitar de algo que Deus nos dá, que é a graça divina, para chegar até Ele. Então, e com desígnios de amor inefável, fez dele seu filho adotivo. Ou seja, Deus nos fez filhos adotivos. Não contente em criar-nos, Ele quererá criar também em nós sua vida divina, ou seja, dar-nos a graça. Quando nós recebemos o batismo, recebemos a graça de Deus. Quando nós recebemos o perdão na penitência, no sacramento da penitência, recebemos a graça de Deus. Se tivéssemos a infelicidade de perder a graça por um pecado mortal, a recobramos essa graça. E Ele nos faz participantes da sua natureza em nosso Senhor, e Ele nos eleva até a semelhança divina. E a santidade do homem consistirá, pois, em corresponder à graça santificante que recebeu por mediação de Jesus Cristo, vivendo assim cada vez mais uma inefável comunhão de vida com aquele no qual habita toda a plenitude da divindade corporalmente. Nosso Senhor Jesus Cristo vai devolver-nos a graça. Ele vai dar-nos a santidade. Porém, o que podemos dizer que devemos fazer para ser santos? É simples, afastar-nos do pecado. Porque quando nós temos o pecado, nós afastamos de Deus. E muitas vezes perdemos a graça de Deus. E se perdemos a graça, já nós não temos essa semelhança, essa participação com a vida divina. Estamos como mortos-vivos. Se nós morremos nesse estado, infelizmente vamos para o inferno. E tal é a santidade comum, ou seja, todo homem deve chegar a essa santidade. Todo homem deve ter essa ausência do pecado. Se nós morremos sem o pecado, nós vamos diretamente para o céu. Às vezes temos que passar um pouquinho no purgatório para purificar-nos, porém, já estamos salvos. Já não pode ser mudada a nossa sentença. Nós já estamos em união com Deus, nós temos a graça divina. E essa é a santidade comum que todos nós devemos aspirar. E Deus é que fala por São Paulo quando nos chama santos a cristãos. Quando ele chama santos não é porque são pessoas canonizadas, não. São santos porque são justos. São santos porque têm a graça de Deus, vivem na graça de Deus. Porém, há outra santidade que se chama heróica. Essa, alguns conseguem chegar a essa santidade heróica. Que Deus se ocupa, se ocupa a igreja quando canoniza um dos seus filhos. Seguindo o doutor Angélico, se caracteriza pela pureza com que a alma se afasta de tudo o que não é de Deus. Pela firmeza da adesão da alma a Deus, pela generosidade e, enfim, com que se consagra sua vida inteira ao culto de Deus. Devemos, aos pouquinhos, almejar essa santidade. Devemos, cada dia,
que passa a se afastar dessas coisas do mundo. Devemos cada dia ser mais generosos com Deus. Nós não somos generosos. Se dissessem a cada um de nós, olha, ali na entrada da porteira do mosteiro está dando barras de ouro, não ficaria um aqui na igreja. Não ficaria um. Todos seriam generosos para buscar. Mas aqui tem muito mais que a barra de ouro. Tem nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a graça, a santidade. E nós não somos generosos com Deus. Deixamos a Nosso Senhor de lado muito facilmente. Ah, não, hoje estou cansado, hoje não dá para ir, não dá para rezar o terço, hoje estou muito cansado, estou exausto. Mas se fosse para outra coisa, faríamos. Nós não somos generosos com Deus. E nós não consagramos a nossa vida inteira ao culto de Deus. Sempre estamos divididos entre o mundo e Nosso Senhor. Sempre com um pé no abismo e um pé na terra. E um dia podemos cair para o outro lado. Temos que dar-nos totalmente a Nosso Senhor Jesus Cristo. E o santo, no sentido eminente da palavra, conseguiu a perfeição da caridade, ajudado por uma efusão abundante dos dons do Espírito Santo. Faz multiplicar em mérito a graça batismal. Ele faz que a graça se multiplique, se lucre em si, porque ele faz obras generosas. Ele dá totalmente a Deus. E nós, muitas vezes, temos um lucro pouco, porque nós não nos damos totalmente a Deus, nosso Senhor. Nós ficamos nesta mediocridade desta vida e sempre menos, sempre menos, sempre menos. Nunca mais, mais. O santo sempre buscava mais. E quando lemos a vida dos santos, vemos isso. Vemos essas santas que, ao morrerem, sempre querem, eu quero sofrer mais. Eu quero sofrer mais para poder lucrar e ter mais méritos no céu. E assemelhando-se a Cristo, que restaurou a imagem divina, que a misericórdia do Pai havia, no princípio, traçado à alma humana. E assim, nossa alma será configurada a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nossa vida, que esse pouco de quaresma que ainda resta, seja para nós uma escola de generosidade. Sejamos mais generosos com Nosso Senhor. Sejamos como o salmista diz no introito, os meus olhos estão sempre no Senhor. Nossos olhos estão sempre no mundo. Nossos olhos têm que estar sempre em Deus, Nosso Senhor, olhando para Ele como uma pessoa que admira a outra e fica esperando que ela diga o que quer que eu faça. Nossa atitude deve ser essa. Olhando sempre para Nosso Senhor, o que queres que eu faça? Como queres que eu faça tal coisa, tal outra? E nossa deve ser a espera. Olhar para Nosso Senhor, contemplar a Nosso Senhor na cruz, nessa quaresma, e sofrer com Ele. Sofrer. Não tenhamos medo de sofrer, porque tudo isso em tudo isso ganhamos mérito para o céu. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.